Olá, tudo bem? Nesse vídeo irei ensinar como solucionar o cubo mágico Tian Yuan versão 3. É isso mesmo, eu sou o Eliomar Costa, um colecionador de cubos e quebra-cabeças. Aqui no meu canal eu posto vídeos relacionados a cubos mágicos. Faço tutoriais, unboxing, curiosidades e muito mais. Se você é novo ou nova, já convido a se inscrever aqui abaixo, se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e assistir meus vídeos. Para no final, se gostar, deixa aquele like e vamos para o vídeo. Nos vídeos anteriores eu fiz o tutorial do Cubo Mágico Tian Yuan versão 1, Cubo Mágico Tian Yuan versão 2, que é esse daqui, né? E agora vamos fazer o tutorial do Cubo Mágico Tian Yuan versão 3, que é esse cubo bem interessante. Esse cubo é composto por peças de cantos, que são essas daqui, peças de centros, que são essas redondas, circulares, e também temos as peças de meios, igualmente o cubo 3x3, que são essas daqui, ó, certo? E esse cubo é um pouco diferente a resolução dele em comparação a esses outros dois, pois esse cubo a gente vai resolver ele, igualmente resolvemos o cubo mágico 3x3, o cubo de Rubik. E é isso aí, vamos embaralhando aqui o nosso cubo mágico. Tian Yuan versão 3. É um cubo um pouco mais difícil de solucionar, digamos assim, né? Mas vamos lá, vamos embaralhando ele aqui. Nosso cubo está totalmente embaralhado. O próximo passo agora é solucionar. É isso aí, galera. Para a gente solucionar esse cubo mágico, primeiro passo eu vou escolher um desses centros aqui, ó, para me formar a minha base ou a minha face. Como de costume, eu começo resolvendo todos os meus cubos, formando a face branca. Então vamos primeiro formar aqui a nossa face branca. Lembrando que as peças de meios são essas daqui, ó. Essas peças que tem duas cores que fica internamente aqui, ó, certo? Essas peças é como se fossem essas peças do cubo mágico 3x3 tradicional, ok? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma cruz aqui, ó, nesse centro branco. Por exemplo, eu vou procurar uma peça branca e vermelha para me colocar no lugar dessa laranja com azul. Então eu vou girar aqui, ó, e vou procurar. Olha só, achei a peça branca e vermelha aqui, ó. Onde está ela aqui? Então eu vou juntar o vermelho com o vermelho aqui, ó. Automaticamente eu sei que ele vai estar aqui, eu vou girar para cá. Eu posso abrir um pouquinho aqui, ó, ou também posso girar essa parte central aqui, ó, e eu vejo onde é que está a minha peça. Então aqui eu já fiz a vermelha e branco. Esse é o primeiro passo, formar a cruz. Vamos lá, aqui eu tenho o verde, então eu coloco uma verde e branca no lugar dessa laranja aqui, ó. A minha peça verde e branca está aqui, então vou tirar ela aqui para cima. Vou trazer ela aqui, ó, nessa posição. E vou formando a minha cruz. É como se você fosse fazer a cruz no cubo mágico 3x3. Por exemplo, laranja e branco está aqui, ó. Eu vou girar para cima. Vou trazer ela. Só que eu vou voltar o meu verde com branco que eu tirei aqui, ó. Certo? E agora, ó, laranja e branco. Vou descer para cá. E assim eu vou formando a minha cruz. Resta somente eu inverter essa peça aqui, ó, azul e branco. Vou tirar ela para cima. Certo? Ó, ela está aqui, ó. Eu vou juntar azul com azul. Vou descer o azul para cá, ó, e vou voltar essa laranja e branco que eu tirei aqui, ó. E assim eu formei a minha cruz. Aqui é como se eu tivesse feito a cruz na face branca do cubo mágico 3x3, certo? Vamos lá, vamos continuar o nosso tutorial. Nossa cruz aqui está totalmente feita. Lembrando que o primeiro passo é esse, você orientar essas peças de meios aqui, ó, como se fosse fazer a cruz do cubo mágico 3x3. E o passo a passo é a mesma coisa do cubo 3x3. O próximo passo agora é encaixar esses cantos, ó, na posição correta. Por exemplo, aqui eu tenho azul e vermelho, eu tenho dois centros aqui, o azul e o vermelho. Então eu sei que essa peça azul e vermelha e branca vai se encaixar aqui, ó. Que aqui eu tenho azul, branco e vermelho. O nosso branco está aqui na esquerda. Vou fazer o mesmo algoritmo que a gente faz no cubo 3x3. Encaixei a minha peça de branco. Branco de canto, branco, azul e vermelha. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, vermelho e verde. Vai se encaixar aqui, ó, vermelha, verde e branco. Onde está aqui, ó. Só que está girado para cima, eu vou tirar ela. Vou trazer ela para cá de novo. Aqui tá, o branco está na direita.
Vou fazer o algoritmo. Encaixei a peça de canto. E assim eu vou formando a minha face no cubo mágico Tianyuan, versão 3. Vamos lá, vamos encaixar aqui essa outra peça aqui, azul, laranja e branca. Sei que ela encaixa aqui, ó, devido às cores. Então, como se orientar? Pelas cores centrais, ó. Se aqui é azul, laranja e branco, então aqui eu tenho que encaixar um canto azul, laranja e branco. E agora resta somente esse outro canto aqui, ó. Branco, laranja e verde. Encaixei. E assim eu formei a minha primeira face, ó. Lembrando que para mim formar a minha primeira face, o primeiro passo é orientar essas peças de meios aqui, ó, internas, certo? Tá vendo essas pecinhas internas aqui, ó? Eu posso girar meu cubo dessa maneira que eu também vou ver minhas peças internas, ok? Aqui eu formei a cruz, os cantos, formei a primeira face. E o nosso segundo passo agora, o nosso próximo passo, é colocar essas pecinhas de meios aqui, entre um centro e outro, ó. Tá vendo essas pecinhas aqui, ó? Que eu preciso colocar uma peça verde e vermelha. E a gente vai utilizar o mesmo passo a passo do cubo mágico 3x3. Primeiro vamos localizar a peça. Como ela está aqui do lado, ó, então vamos procurar as que estão em cima para a gente colocar já na posição correta. Por exemplo, laranja e verde. Essa laranja e verde, ela vai se encaixar aqui, ó. Laranja e verde vai se encaixar aqui desse lado. O verde está em cima, tem que vir para cá. Então vou girar ela para cá, ó. Lembrando que quando eu giro essa parte aqui, ó, as pecinhas de meios aqui elas vão girando. Se eu girei para cá, ó, a pecinha de meio laranja e verde vai estar aqui, certo? E vou fazer o mesmo algoritmo, que eu quero encaixar esse azul e laranja aqui, por exemplo. Então vou girar ela para cá. O mesmo algoritmo do cubo 3x3. Resumindo, a resolução desse cubo mágico Tianyuan versão 3, basicamente é o mesmo passo a passo do cubo mágico 3x3. Então vamos lá, ó. Laranja e verde está aqui, ó. Quero colocar o verde aqui. Vou girar ela para cá. E vou fazer o algoritmo. Lembrando que aqui eu estou girando a camada de fora, esses cantos. Mas as pecinhas internas estão girando sim também, no mesmo sentido que a camada de fora está sendo girada. Olha só. O objetivo era encaixar a peça aqui, ó. Pois eu encaixei ela no lugarzinho certo, ó. Quando eu giro o meu centro aqui, ó. Onde está a pecinha com as duas cores aqui formada. Vamos lá, vamos procurar. Olha só, laranja e azul está aqui em cima. Quero encaixar aqui. Então agora eu vou girar ela para cá. E fazer o mesmo algoritmo que a gente utiliza no cubo mágico 3x3. O mesmo algoritmo de encaixar as pecinhas de meios da segunda camada. Se eu girar aqui o meu centro, ó, duas peças orientadas já. Aqui tem uma invertida, então eu preciso tirar ela. Aqui eu tenho outra faltando ainda, né? O vermelho e verde está aqui em cima. Tenho que encaixar o vermelho aqui, então vou girar para cá e fazer o algoritmo. O mesmo do cubo mágico 3x3, para encaixar as peças de meios da segunda camada. Olha só, encaixou perfeitamente. E agora resta somente eu trocar essa peça de meio aqui, ó. Vamos lá, vamos trocar ela aqui. Vamos tirar ela primeiro, né? Tirei, ela vai ficar aqui no topo. Olha só. Vou procurar ela aqui, ó. Olha só, azul e vermelho. Eu quero encaixar aqui. Então primeiro eu vou girar ela para cá. Só a camada aqui, ó. E as pecinhas internas, ó. Azul e vermelho veio para o lado. E aí eu vou fazer o mesmo algoritmo no cubo mágico 3x3. E assim eu formei toda a minha segunda camada. Se eu girar o meu centro aqui, eu vou ver, ó, que todas essas pecinhas de meios estão orientadas corretamente, certo? Então aqui eu formei a minha segunda camada no cubo mágico Tianyuan. Beleza? O próximo passo agora é formar a cruz na face amarela, que são essas peças internas, ok? Para a gente formar a nossa cruz aqui na face amarela, vamos utilizar o mesmo passo a passo que a gente utiliza no cubo mágico 3x3. Por exemplo, se ficar duas peças nesse sentido, orientadas aqui, eu coloco uma na esquerda e uma atrás, faço o algoritmo e formo a minha cruz, certo? Se ficar duas peças nesse sentido, eu coloco essa linha nessa posição e faço o outro algoritmo e formo a minha cruz, beleza? E se, por exemplo, ficar as quatro peças de meios
fora, aí eu faço o algoritmo 2 vezes e vou solucionar a minha cruz. Então vamos lá, na prática fica assim, ó. Eu vou abrir um pouquinho aqui as peças e vou ver quais as peças amarelas que estão no topo, ó, as peças internas. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, ó, aqui eu tenho uma girada invertida e aqui eu tenho outra invertida. Então eu tenho duas peças erradas aqui e duas aqui. É como se tivesse esse caso aqui, ó, no cubo 3x3, ó. Esse mesmo caso, ó, tem uma peça certa aqui, ó, na esquerda e uma aqui atrás, beleza? Então, tem duas certas aqui e duas erradas aqui, invertidas. Preciso orientar essas duas no topo. Eu vou fazer o mesmo algoritmo. Frente, em cima, direita. Aí eu volto em cima, volto à direita e volto à frente. Eu posso girar dessa maneira aqui para me olhar se todas as amarelas foi para cima, mas é mais prático eu abrir essas peças dessa maneira e verificar que todas as partes amarelas foram para cima. Esse é o mesmo algoritmo que a gente utiliza no cubo mágico 3x3, o cubo de Rubik. Mas se, por exemplo, acontecer esse caso aqui, onde eu tenho uma errada aqui e a outra errada aqui, ó, duas nesse sentido e duas certas aqui. Então, eu vou deixar as duas certas nesse sentido. Veja, aqui eu tenho uma amarela aqui e a outra aqui. Vou deixar essas duas nesse sentido e vou fazer o algoritmo. Frente, direita, em cima, eu volto à minha direita, volto em cima e volto à minha frente. Pronto, aqui eu concluí a minha cruz na face amarela. E se acontecer de você resolver a tua segunda camada e não ficar nenhuma peça orientada, peça amarela de meio orientada aqui em cima, você faz o algoritmo 2 vezes e vai solucionar essa cruz, certo? Então aqui eu resolvi a minha cruz na face amarela do cubo mágico Tian Yuan versão 3, que inclusive é um cubo mágico 3x3, né? Bem diferente. Super recomendo você comprar todos esses cubos para a tua coleção. Após eu resolver a minha cruz, pode acontecer os mesmos 7 casos de cantos que acontecem no cubo mágico 3x3. E eu vou ensinar o passo a passo da mesma maneira que eu ensino no cubo 3x3. Nesse caso aqui, ó, o primeiro caso que aconteceu foi esse. Eu vou segurar nesse sentido e vou fazer o algoritmo. Esse amarelo eu quero orientar aqui em cima e esse também. Então eu vou fazer esse algoritmo, o mesmo que eu utilizo no cubo 3x3. Para quem acompanha meus tutoriais do cubo mágico 3x3 ao 9x9, sabe que eu ensino esse passo a passo completo. Primeiro o caso resolvido. Vamos lá para o segundo caso aqui, ó. Vou forçar o segundo caso, onde tem duas peças amarelas aqui e duas aqui. Lembrando, galera, que esses casos acontecem após você resolver a tua cruz na face amarela. Acontece 7 casos de cantos e eu estou ensinando todos eles. Esse é o segundo caso, 2 aqui e 2 aqui. Eu vou fazer esse algoritmo lentamente para você aprender. Lembrando de girar só as camadas externas, deixar o centro sem girar para não bagunçar o que já tem feito. Resolvi o segundo caso. Vamos lá, vamos fazer o terceiro aqui. O terceiro caso é esse, ó, bem parecido com o segundo. Duas aqui e duas aqui. E eu vou segurar nessa maneira mesmo e vou fazer o algoritmo. O algoritmo é esse, bem fácil. Pronto, resolvi o terceiro caso. Vamos lá, vamos fazer o quarto caso aqui, né? Tentar demonstrar aqui o quarto caso, como resolver. Quarto caso é esse daqui, ó. Um caso bem difícil. Vamos lá. Seguramos esses dois olhinhos girados para mim aqui, ó, e fazemos esse algoritmo. E assim a gente vai resolver esse caso no cubo mágico Tian Yuan versão 3. Quarto caso, né? Resta mais 3 casos. Deixei os 3 mais fáceis aí, digamos assim, para o final. Vamos tentar solucionar aqui agora, ou tentar fazer o caso, né? Ensinar como solucionar, aliás. Olha só. Esse aqui é o quinto caso, onde eu tenho duas pecinhas amarelas aqui.
Se você sabe resolver o 3×3, basicamente você vai acertar a resolver esse cubo mágico Tianyuan, versão 3. Mas vamos lá, vamos ensinar um passo a passo completo. Esse é o quinto caso. Seguro nessa posição, efetuo o meu algoritmo e vou orientar as peças amarelas no topo, certo? Pronto, coloquei todas as peças de cantos no topo. Quinto caso, falta mais dois. É o Sune e o Anti-Sune. Esse daqui é o Anti-Sune, né? Aliás, é o Sune, onde eu tenho 3 peças amarelas aqui, tenho um canto certo. Deixo aqui na minha esquerda e vou fazer o Sune, famoso Sune aí. Galera que gosta de cubos mágicos, quem entende um pouco, sabe de que estou falando, né? Esse movimento Sune. E o último algoritmo é o Anti-Sune, né? Que é esse daqui, ó, onde eu tenho uma peça de canto amarela aqui, mas lembra que as outras amarelas estavam aqui, a outra aqui e a outra aqui. E nesse caso está diferente, uma aqui e outra aqui. Então eu vou girar esse canto para cá e vou fazer o algoritmo aqui, ó. O Anti-Sune. Resolvido os 7 casos de cantos após formar a cruz na face amarela do cubo mágico Tianyuan, versão 3. Pronto, agora basicamente quase concluímos a resolução do nosso cubo mágico. Falta somente orientar os cantos nos lugares corretos. Por exemplo, esse está no lugar correto, ó, vermelho, vermelho, azul e azul, verde e verde, laranja e laranja. Então aqui, quando eu resolvo os meus cantos, os 7 casos de canto que pode acontecer, quando eu resolvo toda a minha face amarela, vai ficar dois cantos invertidos nessa posição, ou 2 nesse sentido, ou 2 certos e 2 errados, ou pode ficar os 4 cantos certos, beleza? Nesse caso aqui que tem 2 cantos errados, ó, eu vou fazer o algoritmo 2 vezes, o mesmo algoritmo que eu faço para trocar duas, eu vou trocar essas duas e depois vou orientar mais, fazer mais uma vez e vou resolver. Nesse caso aqui eu posso segurar de qualquer posição, desde que o amarelo esteja em cima, ou a parte que eu estou solucionando, a última camada, né? Então vamos lá, vamos fazer o algoritmo que resolve esses 2 cantos, que troca esses 2 cantos que estão errados, ó. Eu vou fazer o algoritmo 2 vezes e é isso, vou segurar o meu cubo dessa maneira, qualquer posição, nesse caso aqui, ó. Se tivesse 2 cantos certos nesse sentido, eu deixava os 2 certos lá para trás, fazia o algoritmo para trocar os 2 certos na frente, mas os 2 errados estão na diagonal, ó, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso segurar o meu cubo dessa maneira, qualquer um desses lados, importante que a última camada que estamos resolvendo fique para cima, e vou tentar fazer esse algoritmo uma vez, ó. Quando eu fizer esse algoritmo uma vez, eu vou solucionar uma face, 2 cantos, vou orientar 2 cantos, ó, esses 2 orientou, vou colocar lá para trás, fazer o algoritmo novamente. E aqui a gente já ensina o segundo caso que pode acontecer, ó, onde fica 2 casos de cantos invertidos. Então eu faço o mesmo algoritmo que eu fiz anteriormente e já resolvo esse caso, beleza? É muito simples. Eu ensino isso no cubo mágico 3×3, 3×3 ao 9×9. Eu ensino a resolver utilizando esse mesmo algoritmo. Pronto, aqui eu orientei os 4 cantos, certo? Ó, os 4 cantos orientados corretamente. E por último, a gente vai permutar esses meios aqui, ó, essas pecinhas de meios internas. Nesse caso, todas as 4 peças de meios estão corretas, nos lugares certos. Mas pode não acontecer isso. Então, quando não acontece, a gente precisa utilizar alguma forma que permute os 3 ou os 4 meios. Por exemplo, aqui, ó, tenho 3 meios errados, tenho somente esse certo. Quando eu tenho 3 meios certos, eu coloco 3 meios errados, eu coloco o certo lá para trás, ó, que é aquele verde com laranja, com amarelo, está certo, está no lugarzinho certo. E esses 3 precisam ser trocados. Esse vermelho tem que vir para cá, então vai ser sentido anti-horário. O vermelho vem para cá, aqui vai ter um laranja com amarelo, ó, precisa ir lá para o outro lado, e o azul com amarelo tem que vir para cá. Deixo aquele certo lá para trás e vou fazer o algoritmo. Frente 2, em cima, anti-horário. Aí eu giro essa camada do meio aqui, ó. Giro em cima 2 vezes. Volto a camada do meio. Agora giro em cima anti-horário novamente. E eu giro a frente 2 vezes, ó. E assim eu solucionei essas pecinhas de meios. Então basicamente é esse o algoritmo para permutar as peças de meios. Se por exemplo ficar as 4 peças de meios invertidas, você vai fazer o algoritmo 2 vezes e vai solucionar todas as suas peças de meios do cubo mágico Tianyuan, versão 3.
E aí, você gostou do meu tutorial? Esse foi o tutorial do cubo mágico Tian Yuan, versão 3. Basicamente é um cubo 3x3, né? Mas bem diferente, né? Essa camada interna aqui do meio é como se fosse essa camada do meio do cubo mágico 3x3. Aqui nós temos as pecinhas de meios, que é como se fossem essas peças de meios. E aqui temos as peças de cantos. E essas são as peças centrais, ou de centros, né? E é isso aí. Se você gostou do meu vídeo, deixa aquele like, curte, comenta. E eu super recomendo você adquirir esses 3 cubos mágicos para a tua coleção. Cubo mágico Tian Yuan, versão 1, 2 e 3. Aqui versão 1, versão 2. Veja só a diferença. E aqui a versão 3. Esses dois se resolve utilizando basicamente o mesmo passo a passo. E esse se resolve utilizando o tutorial do cubo 3x3, o mesmo método, beleza? Então, recomendo você adquirir os 3 para a tua coleção. Se você gostou, deixa aquele like. Aqui no meu canal você encontra o tutorial do versão 1, versão 2 e versão 3. Você também pode encontrar outros tutoriais, como os dos Puppets, versão 1 e 2. Dos cubos mágicos Mix-Up, versão 1, 2 e 3. Cubo mágico Maple Leaf, Polaris, dentre outros cubos mágicos. Se você gostou, curte, comenta e até o próximo. Valeu!